Você já comprou uma ação e ficou pensando, será que eu vendo em uma semana, um mês ou em um ano? Quanto tempo é o ideal para segurar uma ação e realmente ganhar dinheiro na bolsa? É exatamente isso que eu vou te responder nesse vídeo. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e uma dúvida muito comum existente, principalmente entre os investidores iniciantes ou intermediários, é o seguinte questionamento: quanto tempo é o ideal para eu ficar com uma ação dentro da minha carteira de investimentos? E essa é uma dúvida muito legítima. Porque de um lado você escuta pessoas falando para você comprar uma ação e nunca vender, ficar até a sua morte com aquela ação, enterrar aquela ação junto com você, e outros investidores que falam para você sair comprando e vendendo ações de maneira alucinada. E a verdade é que você não deve olhar para nenhum dos dois extremos. Você precisa entender que existe sim um meio termo entre você investir em ações pensando a longo prazo e no meio do caminho fazer pequenos ajustes, pequenas movimentações. Isso porque os maiores investidores do mundo também operam dessa maneira. E é claro que essa frequência, o tempo ideal, também vai depender do tipo de estratégia de investimentos que você, investidor, optou por seguir. Se você é um trader ou até mesmo um day trader, você vai comprar e vender ações diariamente. Apesar de eu não recomendar que você faça isso, é uma estratégia plausível. Existem bilionários, grandes investidores, que conseguiram ganhar muito dinheiro dessa forma. Então eles operam as ações diariamente, uma vez a cada 2, 3 dias ou até mesmo em algumas semanas, segurando aquelas ações. E do outro lado, existem os investidores que pensam mais a médio e longo prazo, compram ações e seguram por meses, por anos ou até mesmo por décadas. Eu trago para vocês primeiramente um grande exemplo de trader muito bem sucedido, e eu estou falando do Jim Simons, que é o grande pai da análise quantitativa. Ele é fundador da gestora Renaissance Technologies e, através do seu principal fundo de investimentos, chamado Medallion Fund, ele conseguiu ter uma rentabilidade média anual de 66%. Tudo isso ao longo de um período entre 1988 e 2021. E do outro lado, como principal exemplo de investidor de longo prazo, é o Warren Buffett, que é o CEO, diretor-geral da Berkshire Hathaway, e entre 1965 e 2024, ele conseguiu ter uma rentabilidade média anual líquida de 19,9% ao ano. Então, independente da estratégia de investimentos que você optar por seguir, ou seja, comprar uma ação e segurar na sua carteira por muitos anos, ou comprar uma ação e fazer movimentações a cada 2, 3 meses, o que importa na prática é você saber executar da melhor maneira aquela estratégia escolhida. E o que efetivamente vai determinar o tempo ideal para você ficar com uma ação na sua carteira? E tudo isso pode ser resumido a uma frase muito simples: o motivo que te fez comprar também será exatamente o mesmo motivo que te fará vender aquela ação. Então, se você comprou uma empresa porque ela nunca deu prejuízo em toda a sua história, porque é uma empresa muito sólida, a partir do momento que aquela empresa começar a dar prejuízo, é um sinal muito claro que você tem que vender aquela ação, porque o motivo que te fez comprar já não existe mais. Um outro exemplo: se você comprou uma ação porque você viu um alto potencial de retorno, porque aquela ação estava muito barata em relação ao seu lucro, a partir do momento que aquela ação já subiu bastante, não vai fazer mais sentido você ser sócio dela. E independente da abordagem de investimento que você optou por seguir, como eu já mencionei, o mais importante de tudo é você ter um critério claro, você saber exatamente o porquê você está investindo o seu dinheiro naquela ação, porque assim vai ficar muito fácil de você também saber o momento correto de vender. E eu vou trazer para você uma série de exemplos de investidores que compraram ações e seguraram por muito tempo, e também de investidores que fazem movimentações de maneira muito mais frequente, para você ver que ambas as abordagens conseguem gerar resultado. Mas antes, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. E o primeiro exemplo bem sucedido de investidor de longo prazo é novamente o Warren Buffett. Acabou de sair uma notícia justamente nessa semana que ele vendeu toda a sua participação na BYD, que é a principal montadora de carros da China. A sua posição foi iniciada, ela começou a ser construída em 2008 por conta de uma recomendação do seu falecido sócio Charlie Munger, e agora, em 2025, ele se livrou de todas as ações, tendo um lucro acumulado de quase 4.000%. E fazendo um cálculo aproximado, considerando essa rentabilidade total de 4.000% ao longo desse período de 17 anos, ele conseguiu ter uma rentabilidade anual média investindo na BYD
de 24,4% em dólar. Mas é claro que também existem inúmeros exemplos de pessoas que compraram boas empresas na época, seguraram por muito tempo e simplesmente não conseguiram ganhar dinheiro. E o primeiro exemplo que eu trago para vocês é do Citigroup. Se você tivesse comprado uma ação da empresa em outubro de 2000, hoje você teria perdido 60,47% do patrimônio investido, porque a empresa simplesmente perdeu fundamentos após a crise de 2008. E na época que você teria comprado as ações da empresa, ela era uma empresa muito grande, muito sólida, então não teria como você prever que aquela ação iria se desvalorizar tanto assim. Um outro exemplo também de uma empresa que no passado era muito boa, mas hoje já perdeu grande parte dos seus fundamentos, é a Intel. Então, no mesmo período, entre outubro de 2000 a setembro de 2025, a empresa apresentou uma rentabilidade nas suas ações de apenas 12,95%. Então veja que o importante não é você comprar uma ação e segurar por muito tempo, por 10, 15, 20 anos. O importante é você fazer uma boa compra e saber também o momento correto de você vender aquela ação. E a única maneira de você saber justamente o momento certo de você vender uma ação e também saber o porquê você está investindo em um determinado ativo é tendo um método de investimentos claro, que vai fornecer para você critérios 100% objetivos que vão ajudar você na tomada de decisão. Então, quando você tem indicadores objetivos que vão te dizer o porquê você está investindo em uma ação, você vai saber facilmente como construir a sua carteira de investimentos, vai saber por quanto tempo você tem que manter aquela ação na sua carteira e vai saber também o momento exato de se livrar dela. E eu trago como exemplo a estratégia que eu utilizo hoje para investir na bolsa norte-americana, que consiste em avaliar 3 diferentes características das empresas. A ação precisa estar barata em relação ao seu lucro, a empresa precisa ser rentável em relação ao capital investido na sua operação e também a empresa precisa ter apresentado um bom crescimento histórico no seu lucro. E essa é uma estratégia testada, ela comprovadamente gerou resultado. E de acordo com um estudo que eu realizei na Bolsa Americana entre janeiro de 2013 a julho de 2025, enquanto o índice norte-americano em reais gerou uma rentabilidade média anual de 23,4%, essa estratégia, que eu chamo de método Estados Unidos valorização, rendeu 31,8% ao ano. E essa é uma estratégia onde a cada 3 meses vai ser necessário você revisar os ativos que estavam na sua carteira. Mas isso não significa que necessariamente a cada 3 meses você vai precisar vender todas aquelas ações. Eu trago para vocês 2 exemplos de 2 ações que estão na minha carteira por conta dessa estratégia e que entraram no mês de janeiro de 2024. Então elas já estão há bastante tempo na minha carteira. A primeira delas é a Miller Industries, como você pode estar vendo. Ela entrou no dia 19 de janeiro de 2024 e desde então já rendeu 133%. Muito acima do Ibovespa e muito acima da renda fixa. E a segunda ação, que também entrou no mesmo dia, é a IBKR, Interactive Brokers, que no período rendeu um pouco mais, 211%, muito acima também do Ibovespa e da renda fixa. E por que elas permanecem na minha carteira? Porque dentro dos critérios que eu utilizo para analisar uma ação, elas permanecem bem classificadas, como você pode estar vendo. Então a Miller Industries hoje é a 3ª melhor ação dentro do meu sistema de ranqueamento e a Interactive Brokers é a 4ª melhor ação. Então veja que a partir do momento que você tem critérios claros para tomar decisões, fica muito fácil de você saber o tempo ideal de você permanecer com um ativo na sua carteira. Inclusive, se você quer entender melhor como essa estratégia funciona para também aplicar na sua carteira, tanto para investir fora quanto para investir no Brasil, eu convido você a conhecer o meu curso completo, A Capital do Dinheiro. Para ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code ou clicar no primeiro link presente na descrição. E quais são os erros comuns que você não pode cometer de forma alguma? Muito simples, você não pode cometer o erro de querer começar a investir sem qualquer tipo de estratégia, porque senão o que vai acontecer? Você vai comprar uma ação, ela vai subir um pouco e você vai querer vender ela para resgatar aquele lucro que você teve. Só que na prática você vendeu sem qualquer tipo de critério e muitas vezes aquele ativo ainda apresentava um potencial de alta muito maior. Ou pode ter acontecido o oposto. Pode ser que você cometa o erro de comprar uma ação, a ação cai um pouco e você já sai vendendo sem qualquer tipo de motivo. Ou um erro ainda maior que é muito prejudicial. Você compra uma ação, ela começa a cair, ela perde fundamentos e você se recusa a vender. Você fala que só vai vender aquela ação quando ela voltar para o preço que você pagou anteriormente. E tudo isso se resume justamente a você investir sem estratégia. Então o erro que você não pode cometer é justamente esse.
investir sem qualquer tipo de meta. E qual que é a regra de ouro, principalmente para você que é iniciante e está começando a investir o seu dinheiro agora? Primeiramente, você só deve investir o seu dinheiro de acordo com um método que tenha comprovação histórica, que você consiga verificar objetivamente que aquela estratégia, que aquele processo para escolher ações gerou efetivamente um resultado acima da média. E a partir do momento que você encontrou um método funcional, basta você copiar e colar aquela estratégia de investimentos. Porque assim você vai saber exatamente quando comprar uma ação e o porquê de você comprar aquela ação. E melhor, você vai saber o tempo ideal para você ficar com ela na sua carteira. Então, se você determinar, por exemplo, a partir de uma estratégia comprovada, que o ideal é revisar a sua carteira a cada 6 meses, então esse é o tempo ideal para você verificar se aquela ação deve permanecer na sua carteira ou não. E veja que isso não significa que você necessariamente vai precisar ficar vendendo as suas ações o tempo todo. Isso significa simplesmente que você tem um prazo bastante objetivo para revisar os ativos da sua carteira. E eu posso garantir para você que a partir do momento que você começar a investir o seu dinheiro com uma estratégia clara, vai ficar muito mais fácil de você tomar decisões e no longo prazo você também vai ter um resultado muito melhor. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.